Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração, perdão, Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Hoje temos a quarta divisão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento dividido em 5 partes, 39 livros, e hoje nós temos os profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque são livros maiores, com conteúdo maior. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Isaquiel e Daniel. Então são 5 livros, a quarta divisão do Antigo Testamento. Vamos hoje falar um pouco, pensar um pouco e estudar na palavra de Deus sobre santificação. A palavra de Deus nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Primeiro ponto, sem santificação, nós não temos comunhão com Deus, porque Hebreus 12:14 nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é para que nós possamos agradar a Deus. É para agradá-lo que nós buscamos ser santos, porque Deus é santo. Então, como teríamos uma vida de intimidade com esse Deus, de relacionamento com esse Deus, sem ter uma vida santa? Impossível. Se Deus é santo e nele não há imperfeição nenhuma, nossa vontade é de ser santo também. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém terá intimidade com Ele. E quando nós formos chamados para dar conta da nossa vida a Deus, nós precisamos, ao partir dessa vida, estar nessa vontade, nessa entrega de sermos santificados cada dia. Deus nos santificou em Jesus. Ele deu o sangue do seu Filho para nos purificar. Mas isso é só o início da nossa vida com Deus. Ele deu o primeiro passo. Agora cabe a nós querer agradá-lo e buscar uma vida santa para ter comunhão com Ele. Então a palavra de Deus nos manda buscar essa vida santa. Hoje nós entendemos muitas vezes o amor, por exemplo, que tem a ver com essa vida santa, porque nós vamos ser santos para agradar a Deus, e isso também é amor. Por exemplo, a nossa geração muitas vezes diz muito eu te amo. A geração mais velha, a minha geração, dizia pouco eu te amo. A gente não tinha muito esse costume de falar eu te amo o tempo todo. Mas as esposas, elas sabiam o que era amar. Que amar era cuidar, era fazer a comida, era lavar a roupa, era fazer um carinho, era dar um banho na criança. Junto ao esposo era ser fiel, é ser uma esposa
virtuosa, que procurava cumprir as suas obrigações, sabia o seu papel de esposa, de mãe. Os filhos, amar aos pais era respeitá-los, honrá-los, obedecê-los. Hoje em dia nós estamos vendo uma geração que fala muito de amor, mas uma geração que está faltando respeito, está faltando trabalho. As pessoas se casam, não querem mais gastar tempo com os filhos, elas querem entregá-los para a creche, elas querem terceirizar tudo. A pessoa se casa, mas não quer cozinhar, não quer arrumar a casa. O marido se casa, mas não quer ter a responsabilidade do sustento. E tudo isso que tem a ver com santificação, tem muito a ver. Porque vida santa é uma vida de saber o que agrada ao outro, saber as minhas responsabilidades. Então, nosso Deus, Ele é uma pessoa. Nós não temos simplesmente uma religião, nós temos um relacionamento com uma pessoa. E o nosso Deus é santo. É uma das características, das qualidades do Deus a quem nós adoramos, a quem cultuamos e a quem servimos. Então, por isso, sede santos, porque eu sou santo. Isso é relacionamento. Segunda coisa, a santificação, a santidade, ser santo, não é um requisito, que nos salva. Ele é necessário para a salvação, sim, mas a salvação, ela começa com a graça, com a misericórdia de Deus. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós podemos tentar ter uma vida de obediência, mas isso não é suficiente para ser salvos. A Bíblia diz, porque pela graça, Efésios 2, 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, Deus vai primeiro ao nosso encontro e nos encontra em nossos pecados. E nos dá a salvação pela justiça do Senhor Jesus, o Cordeiro perfeito que veio porque somos pecadores. Então, Deus nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos longe dele. E nos chamou para viver uma vida nele. Então, foi a graça, foi a misericórdia. Então, santificação não é para ganhar a salvação. Entenda isso bem. Nós já ganhamos a salvação que nos possibilita a ter uma vida santa. Porque Ele nos encontrou, porque Ele nos imputou a justiça do seu Filho, nos purifica no seu Filho. Tanto que Efésios 2, que fala da graça que nos encontrou, ela diz no versículo 10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus nos criou para a obediência, para as boas obras, para uma vida santa, para fazer o que é certo, para fazer o que é bom. O que nos distanciou de Deus foi o pecado. Nós não somos salvos por ser santos, mas nós somos salvos para ser santos. Deus nos encontrou, nos perdoa, nos oferece a justiça do seu Filho, não para vivermos em pecado. O pecado agora vai ser um acidente. Não vamos amar o pecado, correr atrás do pecado, nos acomodar, nos relaxar. Por quê? Não temos mais prazer nele. Deus nos deu uma nova vida. Deus nos libertou da escravidão do pecado. E com a ajuda do Senhor Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, podemos sim ter uma vida santa. E quanto mais nós queremos obedecer a Deus e ter uma vida santa para agradá-lo, para ter mais comunhão com Ele, somos sensíveis ao pecado. Terceiro ponto. Santidade está ligada ao arrependimento. Como diz 1 João para nós, 1 João,
o apóstolo João diz o seguinte, 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há santificação, não há santidade sem humildade, sem reconhecermos que nós somos pecadores e que precisamos confessar cada pecado. Quando encontramos Jesus, é preciso confissão de tudo aquilo que Deus trazer à memória na nossa vida. Confissão de pecados. Mas depois que começamos a andar com Cristo, também precisamos confessar cada pecado. Confessar os pecados diante de Deus e confessar os pecados uns aos outros. A Bíblia diz: confessai os pecados uns aos outros para seres curados. Sem confissão de pecados, não há perdão, não há purificação. Não há santidade sem arrependimento. Então nós queremos viver uma vida santa e por isso nós precisamos nos humilhar e reconhecer onde temos pecado, levar o pecado diante de Deus, confessar o pecado ao outro onde nós pecamos. Santificação não é uma opção, é uma necessidade. Muitas igrejas, elas ensinam muito sobre o exterior das pessoas. E a gente às vezes acha que uma pessoa santa é aquela que usa tal roupa. Em Deuteronômio, capítulo 22, o versículo 5, tem um versículo polêmico para as igrejas evangélicas. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. Esse versículo, vamos pensar na interpretação dele. Quando ele foi escrito, como é que era a roupa das pessoas naquela época? As pessoas, tanto homem quanto mulher, usavam togas, né? Aquela veste, geralmente com cinto. Na cintura tinha um amarrio, né? Um tipo de cinto. O que diferenciava era o tecido. A mulher tinha um tecido, um tipo de tecido, e o homem outro tipo de tecido. Havia uma diferenciação. Agora vamos pensar. Se eles dois podiam usar togas, por que não pode os dois usar calça? Já que a mulher pode usar uma calça feminina. Muitas vezes, a proibição de usar peças que vierem em primeiro uso de homem, né, estão cheias de preconceito. Por exemplo, o blazer, a camisa que a mulher muitas vezes usa com uma saia, também vem em primeiro lugar de homem. Então, eu vejo, nesse sentido, pensando, meditando sobre o texto, que a gente precisa enxergar a verdade sem preconceito. Então, havia togas para os dois, calças, né? Tanto homem quanto mulher podem vestir, desde que haja uma aparência feminina para a mulher e uma aparência masculina para o homem. Muitas vezes nós colocamos doutrinas que estão mais enraigadas na religiosidade e não numa interpretação correta do que foi dito. Por exemplo, sobre adornos, usos de joias. Nós sabemos que a Bíblia fala que Jesus vem buscar uma igreja adornada. Israel tinha o costume de usar muitos adornos. Mas muitas igrejas acham que o uso de brincos, de colares, de pulseiras são proibidos na Bíblia, porque estão com vaidade ligada. Alguns vão para aquele texto em que as joias foram usadas para fazer um bezerro de ouro. Não pode usar porque joias foram usadas para fazer um bezerro de ouro. O ouro usado para fazer um bezerro para Israel adorar. Vou te dizer uma coisa, ouro também foi usado para fazer a Arca da Aliança. Muito ouro foi usado no templo. Então o problema não está nas peças de ouro para adornar o corpo da mulher, mas a forma como o ouro é usado. Usar para fazer uma imagem de escultura, sim. Mas o adorno é muito usado na Bíblia. Para o povo de Israel, as mulheres israelitas usaram adorno.
E a Bíblia até diz que Jesus vem buscar uma igreja adornada. A palavra de Deus no Novo Testamento, o apóstolo Pedro diz: não seja o adorno das mulheres o que é exterior. Claro que sim. O melhor adorno para uma mulher não são joias, mas é o caráter da mulher. Mas isso não quer dizer que ela não possa usar joias. O que chama a atenção na mulher seja não a aparência exterior, porque o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Mas não quer dizer que uma mulher que não usa joias não tenha uma roupa que chama atenção. Muitas igrejas que usam só saias, não usam brincos, mas você vai nela, é um desfile de modas. Então, vamos tomar cuidado com o que é santidade. Eu quero terminar lendo um versículo de Coríntios que diz o seguinte: cuidado para não sermos santos só de fachada. A palavra de Deus nos diz assim, em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo, ele fala para nós o seguinte: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? 1 Coríntios 3, 3. Então, ser carnal é não ser santo. Muitas vezes a gente fica tão preocupado em ser carnal por um tipo de roupa. Sim, a palavra de Deus nos ajuda e nos ensina a ser decente, tudo com decência, tudo com ordem. Apocalipse diz que não se veja a tua vergonha, que as nossas roupas não mostrem nossas intimidades. Mas, querido, santidade tem muito mais a ver com caráter. E muitas vezes a igreja tem uma roupa bonita, uma roupa decente, mas ela tem fofoca, ela tem mentira, as pessoas não pagam as suas contas em dia. Os filhos não honram o pai, há adultério. Então, querido, cuidado com o que é santificação. Santificação é uma vida íntegra. A palavra de Deus diz que Jesus vem buscar uma igreja imaculada. E então a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o teu corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros na vinda de Jesus. Santidade é uma vida íntegra, que agrada a Deus, uma vida que busca fazer a vontade do Senhor, examinando a Bíblia Sagrada, os preceitos, os mandamentos, para obedecê-los, não para ser salvos. A salvação vem através de Jesus, mas para agradar a Deus, mostrando que eu sou salvo, confirmando a minha salvação, me preparando para me encontrar com o Senhor pela morte ou pela vinda do Senhor. Que o Senhor te abençoe, querido. Vamos orar? Pai celestial, Pai nosso que estás nos céus, nós queremos ser santos porque o Senhor é santo. Obrigado por nos encontrar em Jesus, com a tua graça, com a tua misericórdia. Nós não merecemos nada de ti, mas queremos ter uma vida santa porque amamos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos adorá-lo, servi-lo e obedecê-lo. E sabemos que isso é viver uma vida santa. E nós queremos, com temor a ti, esperar a volta de Jesus, com a confissão de pecados, com arrependimento, para que a nossa fé seja comprovada com obras, em nome de Jesus. Amém.